Olá pessoal, meu nome é Diego Arissa Secato e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Educação Ambiental e Sustentabilidade, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês nessa disciplina, né? Que seja uma disciplina que a gente consiga prazerosamente discutir alguns pontos relevantes em relação à educação ambiental. É uma disciplina que a gente vai trabalhar alguns conceitos, vamos trabalhar legislação, mas principalmente vamos trabalhar a questão do espírito crítico, da gente olhar com criticidade algumas das questões ambientais, tá? Então, essa é um vídeo de apresentação, não é bem uma aula, então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a disciplina, de maneira bem sucinta, né? Então, como eu já disse, está escrito aí na tela, meu nome é Diego e eu sou licenciado em Química. Gosto sempre de falar que eu sou licenciado em Química e não somente que eu sou químico, porque eu poderia atuar no laboratório se eu quisesse, mas na verdade eu digo que eu sou, antes de ser químico, eu sou professor. Então eu escolhi ser professor desde o começo da minha formação. Eu acho que isso é algo importante de ser dito nos dias de hoje. Então, não vim para educação por acaso, não vim, né, fiz química depois que fui fazer mestrado para ser professor, não. Já escolhi desde o início ser licenciado exatamente porque eu queria ser professor. A química veio como quase como uma consequência, era uma disciplina que eu gostava e é assim, olha, eu preciso escolher uma disciplina para ser professor, então vou fazer química que eu gosto, né? Mas mas a minha escolha primeira foi ser professor. Não se preocupem, tá? Por enquanto, a nossa disciplina não vai trabalhar com química. Fiquem tranquilos em relação a isso. Já chegou lá. Bom, aí meu mestrado foi na área de Química Ambiental Analítica. Tá? Esquece o termo analítica e por enquanto vamos trabalhar só com a parte ambiental. Então, no mestrado também trabalhei com algumas questões ambientais e tive perto de algumas discussões importantes da área ambiental, embora meu foco central fosse a parte química dessas questões ambientais, né? Então, sou graduado, minha graduação foi pela Unesp de Presidente Prudente e meu mestrado pela Unesp, só que de São José do Rio Preto. Mas sempre quis, na verdade, né, ser professor, ou melhor, sempre quis trabalhar com educação. Professor eu já era, já trabalhava na rede de educação estadual desde ali mais ou menos de 2006, né, 2005, acabei minha graduação no final de 2008 e comecei o mestrado em 2009, mas ao acabar o mestrado me decidi que eu realmente os meus próximos estudos seriam na área da educação. Então fiz algumas pós-graduações lato sensu na área de avaliação, na área de tutoria e fui tendo esse contato cada vez maior com a disciplina, com a modalidade EAD, com a modalidade à distância, com as ferramentas online. E desde que em 2019, então, eu resolvi iniciar meu doutorado na área de educação, na área mais específica de metodologias ativas, mas onde eu também discuto muito a questão do EAD e a questão das ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, as ferramentas tecnológicas, né? Então, esse é um pouco da minha história. Ao longo da disciplina, nas nossas webconferências, a gente pode falar um pouco mais sobre tudo isso. E aí a gente vai falando aí, tirando as dúvidas de vocês em relação a mim, se tiverem alguma dúvida, tá? Mas já faz um tempo que eu estou trabalhando com a pedagogia, a convite da professora Daniela, que é coordenadora do curso, e me tem feito assim muito, muito bem. Tenho conseguido trabalhar bastante coisas que eu gosto de trabalhar, principalmente nessa disciplina que envolve muita criticidade, e isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Então, falando um pouco sobre a disciplina, eu já coloco no meu primeiro slide, né? Sejamos críticos. Por que sejamos críticos? Porque cada vez mais nós temos informações muito desencontradas, muito distorcidas da área ambiental. Então a gente vive um momento aí que eu chamo de pós-verdade, né, onde a informação correta, ela chega, mas depois as histórias, as narrativas que vão sendo contadas sobre elas vão ganhando proporções, e às vezes a interpretação do fato acaba sendo maior que o próprio fato. Então, a partir disso, eu coloco, sejamos críticos. Então, é uma disciplina que a gente vai trabalhar muito com o espírito crítico, para a gente não tentar cair no discurso fácil, tanto de um lado quanto do outro.
o discurso fácil acontece nos dois lados. Tanto o lado da militância ambiental, que acha que a gente tem que preservar o meio ambiente a qualquer custo, né? Eu sempre tomo cuidado com essa palavra, com essa expressão a qualquer custo, né? Temos que preservar o meio ambiente a qualquer custo, temos que preservar o meio ambiente, então, ao custo da vida das pessoas. Acredito que não, né? Então não é a qualquer custo. E tem o outro lado também, a outra militância que fala que nós temos que preservar, produzir, gerar lucro também a qualquer custo, a custo de deteriorar totalmente o meio ambiente, né? Então, os dois lados são são posições muito radicalizadas, e a minha ideia aqui é tentar trazer um pouco de luz para esses dados que a gente vai olhar e ser crítico em relação a isso, né? Vocês podem, podem ser militantes se quiserem, né? Militantes de uma causa, seja a causa ambiental ou seja a causa da produção, mas desde que sejam militantes coerentes e que saibam analisar e olhar os dados, né? Então eu coloquei algumas coisas aqui, algumas provocações já para a gente poder ir pensando sobre isso durante a disciplina, né? Então eu coloquei o aquecimento global, de quem é a culpa? A resposta fácil para essa pergunta é a culpa é dos agropecuários, dos agropecuaristas, a culpa é das indústrias, né, dos grandes produtores, vamos dizer assim, né? Bom, tudo bem, com certeza eles têm uma parcela de culpa muito grande nisso, ou uma parcela de responsabilidade. Mas será que toda a poluição existente, ou toda a maioria da poluição existente é de responsabilidade somente deles? E a poluição dos rios e das ruas? E a gente que joga lixo na rua, a gente enquanto população, pode ser que nenhum de nós aqui nessa aula faça isso, mas a gente enquanto população joga o lixo na rua. Então, como que a gente interpreta isso? Então, não são só os grandes empresários, os grandes poluidores. A gente também, a população comum, também joga lixo na rua, joga lixo através da janela do carro. Então, essa questão ambiental ela é muito mais complexa e profunda do que parece no primeiro momento aquele discurso raso, aquele discurso fácil de que só os grandes poluem. Não, a gente individualmente polui. Por isso que a gente precisa também tomar uma consciência individual sobre aquilo que a gente está fazendo e ser críticos em relação a isso, tá? Aqui eu coloco um pouco a ementa do curso para vocês, tá? Então eu vou ler rapidamente e comentar. Então aqui eu digo, né, que o avanço da educação ambiental no contexto educacional, as iniciativas de ambientalização nas instituições educativas e, consequentemente, conceito, prática e perspectiva da escola sustentável, né? Então, como que eu conceituo sustentabilidade, né, que também é uma palavra muito utilizada, mas pouca gente sabe exatamente o que ela significa, de qual perspectiva eu trabalho sustentabilidade, que isso é importante também, e como eu coloco em prática a sustentabilidade na escola. Então a gente vai tentar discutir um pouco sobre isso nessa disciplina, né? Então, mais à frente eu coloco aqui o papel da universidade e das demais instituições de ensino, né? Com repercussão nos diferentes contextos da sociedade. Então não adianta só a gente discutir esses conceitos, mas também tentar colocá-los em práticas ou encontrar formas de colocá-los em prática, tá? Aqui alguns temas e competências que a gente vai trabalhar nessa disciplina e junto com material de estudo e atividade, né? Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar globalização, desenvolvimento e sustentabilidade. Então, como competência e habilidade, né, reconhecer os efeitos positivos e negativos da globalização em nossa vida. Então, a globalização também não tem só efeito positivo, como muitos querem falar, mas a globalização também tem efeitos positivos na nossa vida, não só negativos. Então, a gente precisa discutir um pouco isso. Nas mais diversas esferas, ambiental, política e social. Depois, reconhecer como o modelo capitalista de produção e de consumo tende a agravar os danos ambientais no nosso planeta. Então, sim, esse modelo capitalista tende a agravar, tende a deixar ainda mais complicado, tende a deixar ainda mais agravar o problema ainda mais agravado. Como resolver isso? Como entender por que o modelo capitalista faz isso? Refletir sobre o papel do indivíduo na preservação ambiental. Então, sim, o sistema é responsável, os grandes produtores são responsáveis, mas e o nós?
E nós, e o nosso papel nisso tudo? Então a gente precisa refletir sobre isso. E refletir e desenvolver, isso é importante, práticas de conhecimento sustentável. E não ficar só no conhecimento, mas também no desenvolvimento dessas práticas, tá? Então, pessoal, o material de estudo, a gente vai trabalhar com esses temas, essas competências e habilidades, a gente vai trabalhar a aula 1 e a aula 2, que vai estar no Aprender de Vocês, e o capítulo 1 do livro texto da nossa disciplina, Globalização e Problemas Ambientais, e o capítulo 2, Desenvolvimento e Sustentabilidade, né, que estão presentes no nosso livro texto. As atividades, né, nesse primeiro momento, vai ser um questionário. Essas datas ainda precisam, na verdade, ser confirmadas, então não vamos tomar lá cabo ainda, elas vão estar lá no Aprender. E o peso dessas atividades aí, 20% da média final da disciplina, tá? Depois a gente passa para um segundo tema, que são propostas para uma educação ambiental. Então, nesse momento, a gente vai ser mais propositivo, né? Então, a gente vai trabalhar como competências e habilidades, reconhecer as diferentes subdivisões propostas pela legislação brasileira e aplicá-las em nosso cotidiano. Então, vai ver o que diz a legislação brasileira sobre o assunto e tentar fazer a aplicação dessa legislação. Conhecer os objetivos de uma educação plena e aplicar, ó, de novo, aplicar aqui, aplicar em cima. Então, sempre pensando em fazer aplicações daquilo que a gente está estudando, né? Então, conhecer os objetivos de uma educação ambiental plena e aplicar esse conhecimento no desenvolvimento de projetos educacionais. E conhecer a Política Nacional de Educação Ambiental e aplicar os seus preceitos, de novo, aplicar aparecendo no desenvolvimento de um projeto de educação ambiental. Então, sempre importante que a gente também trabalhe com a aplicação das coisas. E aí, o material de estudo para essa parte da disciplina vai ser o capítulo 3 do nosso livro-texto, Educação Ambiental como Instrumento de Transformação. E aí a gente vai ter uma atividade que vai ser um trabalho orientado, mas que eu também vai estar mais explicado no Aprender como vai funcionar esse trabalho. Eu só coloco aqui para vocês terem uma noção, né, de como isso vai funcionar. Isso também é um peso de 20% na média final da disciplina. Nós teremos aí webconferências com datas também a confirmar, então nós teremos 2 webconferências que vai aparecer também lá para vocês, vai aparecer as datas corretas para vocês, né, no sistema Aprender e no cronograma que vai ser colocado no Aprender da disciplina. E eu espero, sim, como eu disse lá no começo, que a gente tenha um bom desenvolvimento do semestre, de um bimestre. Como eu falei para vocês, é uma disciplina que proporciona bastante discussão. Então, seria interessante que todos vocês participassem das webconferências, para que a gente pudesse discutir bastante e chegar em consensos, mesmo que temporários e não definitivos, sobre o tema. Tá, pessoal? Então, eu espero que a gente possa desenvolver um excelente trabalho e a gente se vê aí durante as atividades, nas webconferências. E se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para me escrever, tá? Grande abraço, tchau, tchau.